Ô, gente, então, voltando aqui para mais uma aula, né? A aula de hoje, nós vamos falar sobre fraturas, né? E a imobilização de fraturas. Nossa aula hoje seria totalmente prática, mas como não podemos, né? Então eu tive que selecionar um vídeo para vocês. Primeiro nós vamos falar sobre o que são fraturas, né? Os tipos de fraturas. E depois eu vou passar um videozinho para vocês. Nesse vídeo que eu consegui na internet, o socorrista ele vai explicando os materiais, como fazer cada tipo de mobilização das fraturas, tá? Ele é muito interessante, porque ele faz um passo a passo bem bonitinho, bem do jeito que a gente faria na sala. Se mais para frente a gente tiver a oportunidade de ter é, as aulas práticas, né? Aí a gente vai fazer também, tá, gente? Novamente, a gente dá uma revisada nessas matérias, nessas aulas. Eu eu não, eu não me dispus a dar as aulas práticas nesse momento, né? Igual a escola queria, porque eu não vou arriscar, já que ainda não é tempo para isso. Mas eu me dispus para a escola, para depois, se precisar de dar aulas extras, para mim não tem problema nenhum. Se precisar de ir no sábado, não tem problema, tá? Porque eu acho que isso vai ser interessante, vai acrescentar muito para vocês. Infelizmente, agora também não é uma culpa da escola, né? Nem de nós professores, é mesmo essa pandemia que atrapalhou todo mundo, mas vamos ver como que vai ser. Eu vou começar a aula aqui, gente, porque o povo não chega. Professora, começa porque eu tenho que vir Candim. Ah, pelo amor de Deus, eu vou te Candim contar. começa às 5 horas. Eu vou te contar, viu? É difícil demais. Novela, quarentena. Hã? Novela, quarentena. Pois é. Deixa eu só ver aqui. Isso. Então, deixa eu começar aqui a compartilhar com vocês. Bom, então eu tenho aqui dois materiais de escrita, mas eu vou colocar acho que só um para vocês hoje. E o outro vocês vão ler sozinhos. Que eu quero que vocês entendam primeiro sobre as fraturas, né? Então, eu coloquei para vocês. Ó, o trem tá doido aqui. O que que são as fraturas, né? Então, gente, vamos começar aqui. As fraturas, então, elas podem ser definidas como a interrupção da continuidade do osso. Então, uma queda pode causar uma fratura, principalmente em idosos, né? Idosos até sem estar sem ter tido a queda primeiro, às vezes eles fraturam primeiro para depois ter a queda. Isso acontece muito, principalmente em fratura de fêmur. Por quê, gente? Porque o osso ele já está com algum tipo de, de anormalidade, ou seja, uma osteoporose que faz com que o osso esteja fraco. Então, às vezes, o idoso pode estar parado que o osso quebra, tá? Isso é comum? É comum. Então, a gente tem a classificação das fraturas, que é a classificação mais comum, é que delimita as fraturas expostas e fechadas, né? Então, a gente tem a fratura exposta, que é quando tem o osso quebrado, ele lesiona a pele, então fica exposto ao ambiente, então, além de quebrar, ele então faz uma laceração na pele, então o osso vai ficar à mostra, né? A fratura vai estar totalmente aberta, então exposta. E a fratura fechada, que a pele ela está intacta, então está fechado, mas você visivelmente ou não, você vê que tem a fratura, tá? Às vezes vocês já viram quando a pessoa está com o braço quebrado, que fica tudo torto, mas às vezes não tem nada para fora, a pele não foi lacerada, não foi rasgada nem nada. Então, esse é o tipo de fratura fechada. Essa fratura, ela não, às vezes ela não é fácil de ser identificada, tá? Porque dependendo do tipo do osso, principalmente costelas, assim, a gente não consegue identificar com muita facilidade, né? Mas vai ser mais pelo diagnóstico, pelos sinais e sintomas do paciente, ou seja, muita dor, às vezes falta de ar, tá?
Mas alguns sinais, né, podem indicar a ocorrência, que eu já falei. Aí, às vezes, também vai haver o formigamento da parte afetada, que fica adormecido também com formigamento. Às vezes vai ficar um pouco cianótico, tá? E vai ter também uma dificuldade para mexer essa articulação. Então, ou seja, se eu quebrei o dedo, aí, por exemplo, eu quebrei o dedo aqui. Tô vendo ele assim. Aí você vai perguntar para a pessoa assim, tenta mexer o dedo. Ela não consegue fazer isso aqui. Se o dedo tá quebrado, se o dedo não tá quebrado, você consegue mexer, mas se ele tiver quebrado, você não consegue fazer isso. Por quê? Perdeu a continuidade óssea. Então, a terminação nervosa está mandando, mas aqui, como tá quebrado, ele não vai conseguir fazer sozinho, porque ele perdeu a continuidade. Então, aqui um exemplo de fratura exposta, né, que é quando tem o extravasamento, né, para fora, né, então tem a laceração da pele. E a fechada, que tá lá, tá quebrado, mas pro lado de fora você não tá percebendo. Além dessa classificação, né, de acordo com os tipos de lesão, também a gente pode classificar a fratura em traumática, por estresse e em osso patológico. A traumática ocorre por causa da aplicação de uma força maior que a resistência do osso. Elas ocorrem como consequência de grandes impactos, como uma queda. Pode ser também no caso de um paciente que teve um trauma de um acidente de trânsito, por exemplo, os motoqueiros têm isso demais. Fratura por estresse são ocasionadas por uma sobrecarga constante sobre os ossos em virtude de atividade de grande intensidade, então isso acontece muito nos casos de atletas, de dançarinos, tá? Que eles fazem um esforço extremamente exaustivo, então tanto o músculo quanto o osso ficam sobrecarregados e isso pode causar fratura. Fratura em osso patológico ocorre como consequência de uma alteração da estrutura do osso. Então, tumor, o caso também de osteoporose, também isso acontece, tá? Que o osso ele já está danificado, então por isso ocorre a fratura, não necessariamente porque o paciente caiu ou porque ele bateu em algum lugar, tá? Mas simplesmente por causa desse formato já que está, por ele já ter algum problema. A artrose não necessariamente, porque a artrose ela vai fazer com que a pessoa sinta muita dor, e quando a gente tem assim, por exemplo, em cada osso a gente tem as cartilagens que fica no meio, né? E aí, quando acontece a artrose, o que acontece? Essa cartilagem que está no meio, que é como se isso aqui fosse a cartilagem, ó. Se aqui fosse a cartilagem. Essa cartilagem ela vai ficando desgastada, então, depois que saiu a cartilagem, vai bater osso com osso, né? Então, a artrose, ela pode causar uma fratura? Pode, mas vai ser mais uma fratura por estresse, ou seja, o osso, ele vai estar, geralmente, né, o osso, ele está intacto, mas se você fazer, por exemplo, um exercício exaustivo, aí ali você pode ter um tipo de fratura por estresse, justamente por causa também da artrose, porque não tem não tem ali a cartilagem que está fazendo o amortecimento. Então, osso com osso pode gerar fratura, sim. O que devemos fazer, então, em caso de fraturas? No caso da ocorrência de fraturas, é essencial procurar imediatamente um auxílio médico, né? Para isso é importante imobilizar o local e não tentar nunca voltar o osso para o local de origem. Em caso de fraturas expostas, é essencial cobrir o ferimento com um pano limpo para evitar possíveis contaminações. Nas fraturas fechadas, pode-se colocar compressa de gelo para diminuir a dor e o inchaço na área. Então, o que a gente tem que fazer, gente, no caso de trauma? Nunca a gente vai tentar colocar o osso no local, então, de volta. Né? Então, isso é um ponto que a gente tem que saber. E assim, independente se você é profissional, se você da saúde, se você trabalha na ambulância, não trabalha, a gente nunca coloca um osso no lugar. Por quê? Porque a gente não sabe como que tá por dentro ali. Então, a gente, para colocar aquele osso no lugar, geralmente, o médico primeiro ele vai pedir um raio-x. Porque ali pode estar seccionando também uma artéria, um vaso, uma veia, tá? Então, às vezes, se a gente colocar no lugar, a gente pode ter uma piora desse paciente, pode
pode fazer com que haja também uma ruptura de algum vaso importante, alguma artéria importante, e aí a gente vai ter uma hemorragia e provavelmente um choque hemorrágico também, tá? Um futuro choque hemorrágico. Então, o importante é a gente imobilizar, ou seja, tá assim, todo dobrado, então a gente vai levar assim, a gente vai garantir que esse membro ele não vai se movimentar. Porque se ele movimentar, ele pode piorar. Tanto a dor do paciente vai aumentar, quanto ele pode quebrar mais. Um paciente, por exemplo, que está com uma fratura femoral, e a gente já vai ver assim que você olhar o paciente, a fratura geralmente é fechada, mas a gente já consegue perceber. Por quê? Os pés estão assim retos, né? Às vezes a pessoa está deitada, os pés estão retos. Não fica assim? A gente fica com os pés para cima. Quando a pessoa está com fratura de fêmur, o membro, ele tem um encurtamento de membro, então, ou seja, as pernas que estariam assim, as duas do mesmo tamanho, uma vai estar mais curta que a outra, e vai ficar lateralizado. Então, ou seja, o pé que era para estar assim, ele vai ficar assim, ó. Aí a gente vê o pé fica assim, fica um assim e outro assim, e a gente vê o encurtamento do membro. Deu para entender, gente? Gente, deu para entender? Sim, professora, deu. Eu estava anotando. Ah, tá. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que em qualquer parte de fratura, geralmente você vai perceber que vai ter um encurtamento do membro. Então, por exemplo, se tem dois braços, esse aqui tá meio torto, você vai ver que ele vai estar um pouco menor o tamanho do osso do que desse daqui. Por quê? Porque ele vai estar fraturado, ou seja, ele quebra, então às vezes ele vem para baixo, ele vai para cima, entenderam? Então por isso vai ter essa diminuição, vai ter essa diminuição do tamanho. Eu fiz um texto para vocês também sobre a imobilização de fraturas, mas eu acho mais interessante que vocês assistam o vídeo para depois vocês lerem em casa, porque é basicamente um resumo do que tem no vídeo, porque na verdade eu já tinha feito esse, esse, esse escrito para vocês, aí eu consegui achar um vídeo que estava mais ou menos em cima, que aí vai falando sobre as mobilizações. E que vocês vendo é mais fácil para entender do que simplesmente ler, né? Gente, antes eu queria mostrar para vocês, tem muito pouca gente na sala, como já foi me foi cobrado hoje, eu fiz para vocês uma homenagem também. Ó, gente, que assim, eu tive que fazer rápido, e aí quem formatou foi eu mesmo. Então ficou com alguns errinhos. Eu peço desculpa para vocês, tá? Não vai ter atividade hoje. Aliás, vai ter atividade, Nátia, vai ter. Mas atividade vocês vão fazer para mandar para mim, tá? Então, aqui está o link para vocês. Eu não sei se vocês vão querer ver agora, se vocês vão querer ver depois. O que vocês querem? Querem ver o vídeo de vocês agora primeiro? Ô, gente, o erro que eu falo foi o seguinte, é porque assim, só para colocação, entendeu, gente, do vídeo. Mas ficou legal, gente. Vocês param de me hostilizar, por favor. Aí eu vou colocar aqui para vocês também. Vocês são terríveis. E eu fico aqui no sofrimento. Aqui, ó, eu vou colocar aqui, mas aí vocês abram uma tela aí, tá bom? Eu fiz um estúdio preparado para vocês.
Nossa, tá carregando até agora a porra do vídeo. E aí, gente? Da hora. A enfermagem nos escolheu. demais, professora. Foi muito doido. Vou ter que compartilhar em todas as redes sociais. Ô, gente, ficou com uns errinhos, gente. Vocês desculpa, tá? Porque foi eu que fiz a montagem. Claro que a montagem não ficou perfeita, né, gente? Não tinha nem jeito. Mas assim. Não, eu tô usando. Professora, obrigado, viu? Aqui. Vocês viram, gente, meu estúdio que eu montei? Vou compartilhar mesmo. Da Seu hora. microfone foi o melhor. Gente, meu microfone de estúdio. Filho. Chique demais. Professora, obrigado, Ô, gente, tá? mas aqui. De nada, aqui. O que eu queria falar com vocês, gente, é o seguinte. Eu fiz essa brincadeira, claro que não ficou legal, assim, né, 100%. Nem ficaria, né, gente, porque eu não sou profissional, nem nada. Mas eu quis fazer essa homenagem para vocês, porque eu acho que é muito importante a gente mostrar que a gente tem carinho um pelo outro, né, e que vocês fazem falta para mim, assim como eu acho que eu faço para vocês também, né, eu acho. E porque somos pessoas diferentes, né? Mas nós conseguimos nos conviver, nos aceitar com as nossas diferenças, e não só vocês aprendem comigo, mas eu também aprendo muito com vocês. Então, vocês são pessoas muito importantes para mim, e nós nos tornamos pessoas melhores uma para a outra, né? Assim, tanto eu para vocês, quanto vocês com os ensinamentos, né? Que eu também aprendo. E é isso, gente. A enfermagem, a gente está sempre se deparando nos corredores dos hospitais, nos locais que a gente menos espera que a gente vai ver alguém, então, que a gente vê de novo, e aí a gente está pedindo uma oportunidade de trabalho junto, e aí quando vai ver a gente já está trabalhando junto. Então é isso. A enfermagem, a gente está sempre um contando com o outro, e é importante a gente se respeitar, a gente se aceitar, e a gente amar um outro, entenderam? Professora, Oi, eu quero falar também. pode falar. Tipo assim, porque no mundo que a gente está vivendo, né, das condições que a gente está vivendo, isso foi importante para a gente, porque incentiva a gente mais, né? Porque tá difícil, né, com essa pandemia, as coisas, tudo que a gente está vivendo, um longe do outro, tem muita expectativa, e quando, igual você fez o vídeo pra gente, motiva a gente, incentiva a gente mais. Porque, que bom, é porque é justamente isso mesmo, porque assim, nesse momento, como eu falei, a enfermagem que nos escolheu, então, e é isso mesmo, gente, porque não é qualquer um que serve para enfermagem, sabe? A gente lida com a dor do outro o tempo todo, né? Então, às vezes, a gente também fica um pouquinho frustrado, né, com a gente não conseguir fazer mais do que a gente deveria, ou por acontecer tantas coisas, principalmente igual vocês viram na saúde mental, né, que a gente vê muito isso, e em outras situações diversas também, mas assim, é muito importante a gente saber que o nosso papel perante a sociedade é muito relevante, sabe? E que nós precisamos ter a consciência de que nós somos pessoas importantes e melhores por causa da enfermagem, porque nós nos dedicamos a isso, a cuidar do outro. Ah, que bonitinho. Eu achei uma gracinha, viu, Catelina? Muito bacana mesmo, não? Quem olha assim até pensa. Professora. A ciumenta da Vanessa. Não. Professora. Ah. Você vai fazer parte da nossa vida para sempre, tá? Ai, obrigada. A gente vai sempre lembrar que você ensinou isso e isso aqui para nós. Que bom. E do vídeo. Muito obrigado, viu? Ô, gente, Deus abençoe você Amém, e toda a sua família. Amém, obrigada. Ô, gente, vocês não ficam rindo do vídeo não, tá? Porque ele teve uns erros, mas eu fiz com carinho para vocês, tá bom? Imagina, você é louca. Jamais. Ô, gente, então agora vamos pro outro vídeo, então, que é o vídeo Peraí, só um minutinho. Que é o vídeo que nos interessa na aula de hoje. Ai. Hã? Já é sobre o quê? Fratura? Imobilizações de fraturas, tá? E aí, como eu falei antes,
quando a gente tiver oportunidade, a gente faz pessoalmente também, tá, gente? É horrível não poder fazer, né? Mas. Peraí. Aqui, ó. O link, gente, é esse daqui. Aí eu vou fazer aquele mesmo esquema, eu vou colocar aqui. E vocês. Pois é. Pois é, Simone, obrigada. Vou colocar aqui o link, mas eu vou apresentar. Mas aí vocês sabem que tem que abrir outra aba, porque senão não funciona, né, gente? Ok. Ô, Caterine, você pôs o Oi, link pode desse falar? negócio aí? Hã? Você pôs o link desse trem aí, não? Acabei de colocar o link aqui e coloquei o vídeo também. Vanessa, eu mandei lá no grupo. Aqui, ó, tá aparecendo aqui, Vanessa. Achei. Mandei no grupo pra você também. Pra vocês, pra todo mundo. Ô, gente, deixa eu só falar uma coisa com vocês. A atividade, a Nath perguntou aqui, eu vou postar, tá? Eu vou mandar pra Ana Clara no WhatsApp e vou postar também no Ava hoje ainda, tá bom? Vou até postar agora de uma vez.
Pessoal, o que nos interessa é aquilo lá. Fala Bom, comigo. vocês entenderam, então, foi aquilo que a gente já tinha citado, sobre encurtamento de membro, e também o que eu coloquei lá, que ele fez a colocação, o realinhamento. Aí eu escrevi para vocês que vocês nunca vão fazer esse realinhamento, tá, gente? Porque o realinhamento ele só é liberado para médico e para enfermeiro, tá bom? Mas dependendo da situação, hã? Já ia achando, não. Vou esticar a perna do camarada. Não. E na verdade, dependendo dos casos, nem a gente também faz esse tipo de realinhamento, não, tá? Porque às vezes a gente não tá vendo como que tá a situação, né? E aí, às vezes, a gente pode, igual eu falei com vocês antes, a gente pode pegar uma veia, uma artéria importante, tá? Então, por isso, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível nesses realinhamentos. Então, não é muito indicado por isso. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Fiquei no negócio lá do Eu quadril tenho. lá, ó. Ah, Como é que de imobilizar o quadril, tipo, se o cara tiver com fratura lá, tá baixo, Vanessa? Como que vai imobilizar a fratura? do quadril, Ah, como que vai fazer isso? Eu não entendi. vai colocar a tala por baixo, você não viu? E, tipo, dobrar ela assim? Aí a gente dobra ela, faz assim com ela para fora, para a gente pegar a atadura, e aí a gente vai regular através da atadura, que a gente vai fazer o aperto necessário, fazendo de forma com que esse quadril não se movimente. Mas Aí a gente colocar o vai paciente na colocar maca, na parte abaixo da crista ilíaca. mas colocar o paciente na maca com fratura no quadril é tenso, né? Mas depois que você já imobilizou ele, primeiro você imobiliza, aí depois você coloca na maca. Ó, tadinho, deve doer demais. Vai dói, mas depois que você imobilizar, ele vai sentir menos dor. Ah, então tá bom. Porque aí, aos mínimos esforços, ele não vai, que fizer na ambulância, por exemplo, né, qualquer mexidinha que der na ambulância, ele não vai movimentar nem um pouquinho se você imobilizar, e a dor dele vai ser menor. Até chegar no hospital, pelo menos, né? Entendi. Ficou bonitinho o cabelinho dela. Cabelinho penteadinho. Ô, professora, Ah, pode falar. aqui, eu não tô com dúvida, nesse exercício aqui, essa número 5, você quer Deixa eu olhar. saber qual que a gente tem que atender primeiro, ou você quer que a gente descreva o atendimento das duas? Peraí, deixa eu só voltar lá para me ver aqui o exercício, que eu não tô com ele aberto. Que exercício, hein? Eu posso imprimir? Ah, Posso imprimir? pode, ué. Só força. Aqui, o que Acho você que eu tá vou achando imprimir difícil, também. Anne? Não, tô achando, tipo assim, tem que pôr pra pensar. Não causou essa coisa. Não achei de difícil, não, achei legal, Vamos lá, você está interessante. falando aqui da questão 5. Faça um estudo de caso no qual você é um socorrista do SAMU e, ao atender a ocorrência, se deparou com duas vítimas. Uma delas com fratura exposta em Sim. membro inferior esquerdo e a outra vítima com queixas álgicas em membro superior direito, sem conseguir realizar qualquer movimentação. Não é isso? Isso. Aí, Aí por exemplo, no mesmo local, você quer saber quem que eu tenho que atender primeiro ou você quer saber o atendimento dos dois? Descrever o atendimento dos dois. primeiro, você tem que colocar quem que você vai atender primeiro, né? Porque você tem que avaliar. Toda vez que a gente chega numa cena, a gente tem que avaliar qual que é a prioridade, né? Uhum. Depois que você avaliou a prioridade, aí você vai descrever como que vai ser esse atendimento. Tá. Obrigada. Aí, gente, na próxima aula, vocês têm que me mandar. Eu coloquei até o dia 17, mas na verdade tem que ser até o dia 16, porque na próxima aula a gente vai corrigir esse exercício. Tá? Só para a gente dar uma ênfase aí, que eu vou trazer para vocês Aliás, pode ser até o dia 17, mas não tem problema não. Eu vou trazer só um estudo de caso desse daqui para vocês entenderem. Tá bom. Tá? Para ter pelo menos um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Faz o vídeo. Não vem não, tá? Com vídeo não. Vocês gostam de vídeo, né? Faz o vídeo. Ela já tá com vergonha do outro.
Hã? A minha irmã tá assim, nossa, que voz! Falando com ela que eu tive até participação internacional no meu estúdio. Você canta bem, Caterina. Muito top. Vou chamar você pra cantar aqui na minha igreja. Ih, minha filha, não É dá mesmo, não. vou chamar pra você também pra cantar na minha. Fazer um louvorzão. Ai, gente. Chamar você pra cantar aqui na igreja. E vem. Ô, gente, mais alguma pergunta? Acho que sou. Tá, então a nossa aula de hoje, nesse caso, está encerrada. Desejo a todos um ótimo fim de semana, tá? Fiquem com Deus e até semana que vem. Gente, não esqueça de mandar os exercícios pelo e-mail, tá bom? Olha meu cabelo, como é que tá bonito, sou. Ficou Você tá no cronograma, né? Ah, Áquila, a Vanessa pegou seu cronograma também, Áquila. A hidratação com açúcar é boa, Zé. Aí depois vocês me passam, tá, gente? Baixa o aplicativo, Caterina, cronograma capilar.